Prontinho. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Agradeço o convite da doutora Denise para participar mais uma vez da nossa reunião técnica. Para quem não me conhece, meu nome é Caroline, eu sou farmacêutica bioquímica do EMEPAR Curitiba. E hoje vim falar do sistema Cromer, que é um sistema que a gente não encontra ele de rotina, muitas vezes nem sabe que ele existe. Eu tive que aprender bastante para vir conversar com vocês sobre ele. Então, falando um pouquinho do sistema Cromer, ele é o ISBT 21, o gene que codifica esse sistema é o DAF, ou CD55, ele está localizado no braço longo, na região 32, braço longo do cromossomo 1, e os antígenos desse sistema estão carreados na proteína, como traduzir, né, Decay Accelerating Factor, que é um membro da família de proteínas conhecidas como reguladores da ativação de complemento. O DAF, a proteína DAF, inibe a formação e acelera a queda nos níveis de C3 e de C5 convertase, na cascata do complemento. Em 1987, uma glicoproteína de superfície de células humanas de 70 kilodaltos, encontrados em hemácias, leucócitos e plaquetas, foi caracterizada como carreadora dos antígenos Cromer, que é a proteína DAF. Tellen e Parsons mostraram independentemente que essa proteína a glicoproteína era a DAF e que as pessoas com fenótipo INAB não possuem DAF nos seus eritrócitos. A proteína DAF é ligada à membrana celular por uma âncora, glicosilfosfatidil-inositol, ou GPI, e é expressa em todas as células hematopoéticas e no endotélio vascular, onde protege contra ataques mediados por complemento. DAF é expressa no epitélio dos sistemas gastrointestinal, genitorinário e nervoso, e tem uma forma solúvel presente no plasma e nos fluidos corporais. DAF codifica uma proteína de 381 aminoácidos, e a proteína madura é arranjada em 4 domínios de proteína controle de complemento, cada uma com aproximadamente 60 aminoácidos, seguidas de uma região de 70 aminoácidos rica em resíduos de serina e treonina. Essa figura aqui mostra a organização do gene DAF, né, a TG é a região, na região 1, aqui sendo a adenina o nucleotídeo 1. Os números romanos indicam a região do gene que codifica os domínios dessa proteína controle de complemento, CCP, e a região ST refere ao léxon que codifica a região rica em serina e treonina. Essa figura é um diagrama esquemático da proteína DAF ligada à GPI, demonstrando as 4 regiões de controle de complemento da proteína, esse CCP, e a localização dos antígenos Cromer ao longo de suas mutações de aminoácidos. Então, o sistema Cromer hoje tem 20 antígenos definidos, né, e eles foram descobertos ao longo dos anos com algumas características, né, então, como ligar um anticorpo ao sistema Cromer? Os anticorpos Cromer têm como característica a reação com todas as hemácias testadas, né, falha de reação do anticorpo com hemácias INAB, que é o fenótipo nulo, tem sensibilidade do antígeno ao tratamento das hemácias com alfa-quimiotripsina, e pode ocorrer inibição do anticorpo por plasma ou urina concentrados de indivíduos antígeno positivo. Isso aqui só para dar uma ideia de como os anticorpos foram definidos e a partir daí os antígenos. Então, o primeiro antígeno do sistema Cromer encontrado foi o CRA. Então, em 1965, um anticorpo foi encontrado no soro de uma gestante da raça negra, que era a senhora Cromer. Esse anticorpo reagiu com todas as hemácias testadas, de doadores randômicos e de mais de 4.000 doadores negros, exceto com as hemácias dela mesma e de 2 irmãos dessa paciente. A senhora Cromer era GOA positivo, então esse anticorpo inicialmente foi chamado de anti-GOB, que depois foi se descoberto que, na verdade, era um rearranjo de D parcial, D4A.
Em 75, Stroop e McCrary demonstraram outros exemplos do anticorpo, que a partir daí, então, foi chamado de anti-CRA, e com exceção de um exemplo encontrado em uma mulher hispânica americana, todos os demais anti-CRA foram encontrados em negros. Ele pode ser causado pela gestação, mas não há relatos de doença hemolítica do feto e do neonato. E sua base molecular está com uma mutação, né, uma mudança de um único nucleotídeo, na região 679 de G para C, codificando, né, uma mutação de alanina para uma prolina, no CCP4 do DAF, e é um antígeno de alta prevalência. O segundo antígeno Cromer descoberto é o TCA, ele também é de alta prevalência, foi descoberto em 1980, através de um anticorpo encontrado no soro de duas mulheres negras, que era GT e DLC. E aí, o nome do antígeno ficou em homenagem a essas duas mulheres, com a primeira letra do sobrenome delas. Ambas as pacientes não tinham transfusão, então o anticorpo pode ter sido estimulado por gestação, também sem evidência de doença hemolítica perinatal. Na descoberta do anticorpo, né, esse anticorpo da DLC era diferente de todos os anticorpos contra antígenos de alta prevalência já conhecidos, e o soro de GT foi compatível contra um painel de eritrócitos onde faltava um antígeno de alta prevalência não identificado. Essa contratestagem confirmou que os anticorpos eram mutuamente compatíveis, e estudos com familiar, né, com 28 membros da família do ADLC, se encontrou 2 membros TCA negativos, porém sem informação do anti-TCA. Paralelamente, Stroop e McCready encontraram hemácias da paciente AJ, que era CRA negativo, e reagiu fracamente com o soro dessa paciente TCA negativo GT. E viram uma relação entre os antígenos. As hemácias NU, Cromer NU, eram compatíveis com esse novo anticorpo, porém o soro anti-NAB era reativo com as hemácias da AJ e da DLC. Então, foi identificado um parantitético do TCA de baixa prevalência, o TCB, quando as hemácias de TCA de WM reagiram com um de 4 soros contendo anti-GOA. Carol, você ficou muda. Acho que eu bati em alguma coisa aqui. Faz tempo? Não? Então, voltando, esse anticorpo, então, era compatível com a hemácia Zinab, e foi proposto que esse anticorpo é encontrado... Acho que eu pulei aqui. Eu bati. Então, o TCB é de baixa prevalência, e foi, então, proposto com um novo antígeno antitético de TCA. Tem prevalência em negros de 5% e não foi encontrado em caucasianos. Um outro antígeno Cromer foi descrito a partir de um fenótipo TCA negativo, descrito em caucasianos, por essa paciente DWL de 18 anos, que tinha transfundido 4 hemácias na sua segunda gestação. Ela foi fenotipada como TCA B negativo, e tinha um anticorpo que era compatível com hemácias TCA negativo B positivo. No estudo familiar, os pais e 3 de 4 irmãos eram incompatíveis, e a irmã compatível também tinha o mesmo fenótipo TCA B negativo. Então, foi definido como antígeno de baixa prevalência, denominado TCC, antitético a TCA. 6 meses após essa definição, o soro da DWL
Era reativo com hemácias TCA negativo B positivo e TCA positivo B negativo, mas não com suas próprias hemácias nem da irmã que tinha o mesmo fenótipo que ela. O anticorpo era compatível com hemácias INAB, e aí foi proposto, então, que ser um anticorpo inseparável anti-TCA-TCB. Então, a base molecular desses antígenos é uma mudança de um único nucleotídeo, havendo uma mudança de G para T aqui na região 155, trocando uma arginina por uma leucina no CCP1 de DAF. E também essa outra mutação G para C. E o TCA-BC positivo tem uma mutação G para C, arginina para prolina. O quinto antígeno Cromer é o DRA, de alta prevalência, descoberto em 84, cujo anticorpo foi encontrado num pré-cirúrgico de MD, uma mulher israelense de origem bucara, não sei definir, traduzir isso. No estudo familiar, o soro dessa paciente foi compatível com a irmã, que também tinha um anticorpo de mesma especificidade. Ambas eram multíporas e receberam transfusão, e as hemácias de ambas tinham fraca expressão dos antígenos CRA e TCA, e eram apenas fracamente incompatíveis com o soro INAB. Esse anticorpo se mostrou diferente do anti-CRA e anti-TCA e foi nomeado como anti-DRA em homenagem à MD. Esse anticorpo também foi encontrado em outros 2 indivíduos judeus Uzbequistão, também com fraca expressão dos antígenos CRA e TCA. Esse fenótipo DRA negativo também foi descrito na população japonesa, e Daniels e colaboradores encontraram um anti-DRA no soro de uma doadora de sangue, com 2 filhos, sem história de transfusão. E também as hemácias reagiam fracamente com anticorpo anti-CRA, TCA e WSB, o MC e 6 outros antígenos DAF, mas não reagia com antissoro anti-DRA. A base molecular em japoneses e israelenses é a mutação de um único nucleotídeo aqui de citosina por timina, trocando uma serina por uma leucina, e criando um sítio alternativo de splice, mas que não é exclusivo. Então, esse splicing resulta em uma direção de 44 pares de base na sequência de codificação, que altera essa reading frame e resulta num stop codon prematuro. E pequena quantidade de DAF que é traduzida carreia o resíduo de leucina e as hemácias chipam como DRA negativo. Os antígenos Cromer, então, em hemácias DRA negativo são fracamente expressos, né, os demais antígenos, e podem não ser detectados por hemaglutinação. E as hemácias DRA negativo expressam apenas 40% da proteína DAF quando comparada com hemácias normais. E o antígeno DRA é o receptor de fibras de Escherichia coli, né, responsável por doenças gastrointestinais, cistite e doenças do trato urinário. O sexto antígeno Cromer é o ESA, foi descoberto em 84 no soro de uma mulher mexicana, em testes de compatibilidade. Novamente, né, a descoberta porque foi reativo com todas as hemácias testadas. No estudo familiar, ele era compatível com 2 de 3 irmãos com o fenótipo INAB, que é o null, sendo que os pais eram primos de 1º grau. Um outro exemplo foi encontrado em um homem afro-americano, que era tratado por Alzheimer, diabetes e anemia, que não tinha história de transfusão e nem irmãos para pesquisa. E a base molecular é a troca de uma timina por uma adenina, trocando uma interleucina por uma asparagina na região CCP1 do DAF. O IFC, que é o fenótipo INAB, ou Cromer null, foi descoberto em 82 por Daniels e colaboradores, através do anticorpo de um homem japonês, que era o nome dele era INAB, por isso essa menção, que era reativo com todas as hemácias. Então, o fenótipo INAB ou IFC é o fenótipo Cromer null. Os indivíduos desse fenótipo raro são deficientes em DAF,
ou CD55. O anticorpo é reativo com todas as hemácias testadas, incluindo aquelas com falta de antígenos Cromer de alta prevalência. O anticorpo, então, nomeado como anti-FC, e as hemácias IFC negativas. Primeiramente, foi identificado em 9 indivíduos, sendo 5 japoneses, um judeu-americano, uma mulher ítalo-americana e seu irmão, e um afro-americano. E houve identificação em outro afro-americano, porém as hemácias não foram testadas para os antígenos Cromer. Os 2 primeiros probandos, né, os 2 primeiros pacientes onde foi descoberto esse fenótipo, tinham desordens do trato gastrointestinal, e os demais pacientes tinham outras doenças, como angioma capilar do pequeno intestino, enteropatia de perda de proteína, porém o paciente italo-americano não tinha nenhuma desordem gastrointestinal, ele tinha uma fratura de punho, e os outros 2 japoneses não tinham histórico de doenças gastrointestinais. A proteína DAF é importante para proteger as células do ataque do complemento. E, surpreendentemente, as hemácias que são IFC negativos e DRE negativos não possuem lise aumentada in vitro. Isso contrasta com o estudo das hemácias de portadores de hemoglobinúria paroxística noturna, onde a deficiência de todas as glicoproteínas ligadas à GPI, e onde DAF é apenas uma delas. E como o DAF está presente no tecido gastrointestinal, é especulativo que exista um link entre o fenótipo INAB e desordens gastrointestinais, mas isso ainda não foi provado. A base molecular foi determinada em 5 probandos japoneses. Em 2 deles, há uma troca de glicina por adenina, de triptofano para um stop codon, e outros 2, uma citosina por adenina, que introduz esse splice site crítico no exon 2, com deleção de 26 pares de base, que até altera a reading frame, e a serina é trocada por um stop codon. E outra base molecular seria uma troca de citosina por timina, da arginina por um stop no terceiro domínio do CCP. E nos 2 primeiros casos, não havia DAF na membrana eritrocitária, no terceiro acabou não sendo dosado. Existe também relato de um fenótipo INAB transitório. Então, aqui um caso, né, de uma paciente do sexo feminino, na época com 78 anos e 3 gestações, ela era portadora de leucemia linfocítica crônica, que estava agudizando, e no soro ela tinha um anti-IFC, e as hemácias não expressavam os antígenos CRA, DRA, TCA ou IFC. Nos 3 meses seguintes, o anticorpo anti-IFC desapareceu, e suas hemácias passaram a expressar antígenos Cromer, e se hipotetizou que esse anticorpo desapareceu pelo uso da quimioterapia. E teve outros 2 exemplos descritos desse fenótipo transitório, onde o anticorpo acabou desaparecendo e os antígenos passaram a ser expressos. O 8º antígeno Cromer é o WESA, foi descrito em 87, com ocorrência de 0,6% na população finlandesa. É detectado nos testes de compatibilidade de uma mulher de 77 anos, com herança autossômica dominante, e nos Estados Unidos foram testados 3.072 doadores de sangue, e foram encontrados 7 exemplares em 1.460 doadores negros, que dá uma frequência de 0,48%, e 2 em 1.612 doadores brancos, com uma frequência de 0,12%. Inicialmente, esse anticorpo foi caracterizado apenas como WAS positivo, o antígeno, desculpa, só que em 87, Daniels e colaboradores descreveram um anticorpo contra o antígeno de alta prevalência no pré-natal de uma gestante negra, que era WAS positiva, o nome dela era WASH. O RN nasceu com um TAD fracamente positivo, o anticorpo pode ser eluído, porém sem sinal de doença hemolítica perinatal, e o anticorpo não reagiu com hemácias presumidas WS positivo em homozigose.
num paciente de origem finlandesa que se chamava Hel. Verificou-se que as hemácias de WASH e de Hel eram positivas para os antígenos CRA, TCA e DRA e outros antígenos Cromer, e o soro da paciente WASH reagiu com hemácias negativas para antígenos Cromer de alta prevalência, porém teve fraca reatividade apenas com DRA negativo, e não reagiu com hemácias INAB. O soro do WASH não reagiu com hemácias tratadas com alfa-quimitripsina ou pronase, e foi proposto que o antígeno reconhecido pelo soro da WASH, né, o anticorpo do WASH, seria antitético ao WES. Então, a partir daí, o antígeno de baixa prevalência foi renomeado para WESA e o de alta prevalência para WESB. A caracterização molecular com uma mudança de único nucleotídeo no códon 48. Essa mutação, T para G no tipo selvagem de DAF resulta na perda do antígeno WES e na expressão do WESA. O nível de proteína codifica uma leucina por uma arginina no CPP1 de DAF. O Cromer 10 é o antígeno UMC, ele foi descoberto em 89, é um antígeno de alta prevalência. O único caso descrito é uma doadora de sangue japonesa que nunca foi transfundida, teve 3 gestações, e o soro foi incompatível com hemácias negativas para antígenos Cromer de alta prevalência. O soro dela era compatível com um irmão, com um paciente com hemoglobinúria paroxística noturna e com hemácias de fenótipo INAB. Testaram 45.610 doadores japoneses e não conseguiram revelar outro indivíduo UMC negativo. E a base molecular é a mudança de um único nucleotídeo, né, uma citosina por uma timina, que codifica uma treutionina por uma metionina no CCP4 do DAF. O Cromer 11 se chama Gucci, foi descrito em 2003, através de um anticorpo descrito em canadense de origem chilena. O painel pan-reativo, com quebra da reatividade do anticorpo com hemácias tratadas com alfa-quimotripsina. E o tratamento com papaína, tripsina ou DTT-02 molar não afetou a reatividade do anticorpo. A análise molecular tem uma mutação de G para A, marginina por mastidina no CPP4 de DAF. Uma irmã da doadora era homozigota para essa mutação. E o screening com 1.000 americanos não revelou outro paciente GUT negativo. E amostras de DNA, né, foi feito PCR-RFB em 114 chilenos nativos e revelou uma ocorrência do polimorfismo em 5,3% dos chilenos. O Cromer 12 se chama CERF, foi descoberto em 2004 numa gestante tailandesa, onde o anticorpo teve esse padrão típico, né, diante de hemácias tratadas quimicamente e não reagiu com IFC negativo, hemácias IFC negativas e DRA negativos, e reagiu fracamente com hemácias cujos antígenos Cromer estavam transitoriamente suprimidos. A base molecular é uma troca de um único nucleotídeo no exon 5 do DAF, uma citosina por uma timina, trocando uma prolina por uma leucina em CCP3, e tem frequência de 1% em doadores tailandeses. O Cromer 13 se chama Zena, foi descoberto em 2007, por um único exemplar descrito em gestante de origem síria turca. É uma EGG contra antígeno de alta prevalência, que não reagiu com as hemácias IFC, né, que são null e DRA negativos, e também teve a reação característica contra anticorpos contra antígenos Cromer, que é reação com hemácias tratadas quimicamente consistentes, porém o fenótipo da paciente era normal. E a análise genética demonstrou um novo SNP no exon 6 do gene DAF, trocando uma histidina por uma glicina no CPP4 da proteína. Esse anticorpo foi consistente contra as gestações complicadas por anticorpos anticromer. O RN nasceu sem evidências de doença hemolítica perinatal e TAD negativo, e nenhum outro indivíduo Zena negativo foi encontrado em 150 doadores de sangue israelenses. O Cromer 14 se chama CROV,
foi descoberto em 2007. O nome dele faz uma referência a Cromer e a Croácia, e o V aqui de Vinkovci, que é a cidade onde o paciente morava, né? É um antígeno de alta prevalência. Foi encontrado no soro de uma mulher com múltiplos problemas médicos e cirúrgicos. Ela tinha tido 3 transfusões e 3 gestações, desculpa, e nenhuma transfusão. É um anticorpo IgG contra antígeno de alta prevalência que não reagia com hemácias IFC negativas e tinha fraca aglutinação com DRE negativo. E esse padrão de reação com hemácias protease modificadas sugeriu ser um anticorpo contra antígeno Cromer. Na análise molecular, tem uma troca de um único nucleotídeo no exon 3, trocando uma guanina por uma adenina, trocando uma glutamina por uma lisina, no CCP2 da proteína DAF. E nenhum outro indivíduo CROF foi encontrado em 100 amostras de DNA de croatas. O Cromer 15 se chama CRAN. O primeiro exemplar foi encontrado em 2007, uma gestante de 8 semanas na Somália, na sua 3ª gestação. O anticorpo demonstrou o típico padrão de reação a antígenos Cromer, não reagiu com hemácias IFC negativas e fracamente com DRE negativo. Anticorpos monoclonais específicos para CCP1 causaram aglutinação das hemácias, e quando utilizado anticorpos monoclonais para CCP3 ou 4, não causaram aglutinação, revelando o local da troca do aminoácido. Uma glicina por arginina no CCP4, no DAF. E os autores não puderam realizar um screening populacional, então a frequência alélica desse antígeno é desconhecida. O Cromer 16 se chama CROSS, foi identificado em 2010 no plasma de uma mulher australiana. Também anticorpo reativo com todas as hemácias, exceto dela própria, e hemácias IFC negativas. E a análise molecular demonstrou uma homozigose nessa mutação G para A, trocando uma arginina por uma histidina no CCP2. O Cromer 17 se chama CRU. Ele foi identificado em 2012 no plasma de uma mulher tailandesa. E suas hemácias reagiram mais fracamente com antissoros para outros antígenos Cromer. A análise molecular mostrou uma heterozigose para 2 novos alelos no gene CD55 ou DAF. Uma timina por uma guanina, trocando uma leucina por um triptofano em CCP3, e uma guanina por uma adenina, introduzindo um novo stop codon aqui nessa região. O Cromer 18 se chama Craig, foi descrito em 2012, no plasma de uma senhora idosa de origem grega. E também aqui a análise molecular mostrou mudança de um único nucleotídeo, arginina por guanina, trocando uma asparagina por uma glicina. O Cromer 19 se chama CROC, ele foi descoberto em 2012 e originalmente definido como um anti-FC, porque ele reagiu com todas as hemácias, exceto as hemácias de fenótipo null, mas ele reagiu fracamente apenas com as hemácias WES A positivas, isso no indivíduo de origem drusa. As hemácias do paciente eram negativas contra todos os anticorpos, contra antígeno Cromer, disponíveis, mas tinha uma reação fraca com WES-A positivo B negativo. Essa reação fraca foi definida porque na análise molecular você viu que ele era homozigoto para essa mutação em CD55, trocando uma leucina por uma prolina, e o antígeno WES, ele é definido por uma leucina nessa mesma região, por uma leucina. E essa substituição de T para G, que cria o fenótipo WES-A positivo. Então, se concluiu que essa leucina 82 codifica ambos os antígenos WES-B e o CROC. Nenhuma expressão em CD55 foi observada em citometria de fluxo nesse paciente, mas testes de absorção e eluição com anti-DRA e anti-IFC demonstraram a expressão de alguns antígenos Cromer e da proteína DAF.
E essa mesma mutação foi verificada na irmã, na filha e no filho desse paciente. O Cromer 20 se chama CROSS. Ele foi descoberto em 2018, através do sequenciamento de todo o exoma de uma senhora de 103 anos e de seu filho, de origem da Córcega, por isso que também é o nome do antígeno. Na análise molecular, se verificou homozigose CD55 na região 716, trocando uma guanina por uma adenina e uma glicina por um glutamato. E o filho era heterozigoto para essa variante. Então, esse caso aqui é um caso que foi uma investigação que demorou bastante tempo, né? A investigação sorológica começou em 2002, e se sabia que o anticorpo era compatível com hemácias de fenótipo nulo, mas só foi elucidado mesmo com a análise molecular. Então, passando para a característica dos antígenos Cromer, que a gente já viu na descoberta dos seus antígenos, eles são sensíveis, então, ao tratamento com alfa-quimiotripsina ou pronase, são resistentes à tripsina, papaina ou oficina, são enfraquecidos, porém não totalmente destruídos por AIT, 2-mercaptoetanol e DTT. A DAF é uma glicoproteína ligadora de membrana, então, e pequenas quantidades estão presentes no plasma e em outros fluidos. Então, por isso, estudos de inibição de hemaglutinação mostraram que anticorpos contra antígeno Cromer podem ser inibidos por plasma e urina concentrados de indivíduos antígeno positivo. E o Judd mostrou num estudo que a utilização de concentrado de plaquetas, que eram originalmente utilizados para remoção de anticorpos HLA, absorveram os anticorpos anti-CRA de 4 diferentes soros. E os antígenos estão bem desenvolvidos ao nascimento. O significado clínico dos anticorpos. Os anticorpos foram produzidos por um evento imunizante, na sua grande maioria, gestação, transfusão ou ambos, são predominantemente IgG de subclasse IgG1, e os ensaios de fagócitos mononucleares e o de monocamada de monócito sugerem que esses anticorpos podem ser clinicamente significantes. Apesar disso, nenhum caso de morte neonatal foi relacionado a anticorpos Cromer. Isso porque existe uma absorção desses anticorpos pela placenta. Então, Holmes e colaboradores demonstraram, né, que existe uma elevada concentração da proteína DAF nas células de interface feto-materna imediata. Essa elevada concentração do DAF nos trofoblastos é um mecanismo de proteção ao feto contra o ataque materno mediado por complemento. Existe um relato de um caso de pós-parto, onde o anti-CRA foi eluído da placenta, porém o anticorpo não estava presente nem no plasma materno, nem nas hemácias do RN, ou circulante no RN. E a descrição da diminuição dos títulos dos anticorpos nas gestantes durante a gestação, e esse mecanismo se dá provavelmente por absorção dos anticorpos pela placenta. A relação entre o CD55 ou DAF e doenças. O fenótipo nulo está relacionado a abortos espontâneos, isso porque CD55 tem expressão precoce nos sinciotrofoblastos, o que confere proteção do feto a um ataque mediado por complemento. Cerca de metade das mulheres com hemoglobinúria paroxística noturna sofrem abortos, pela falta, né, de reguladores de complemento ligados a GP1, como CD55 e CD59. Estudou-se que o CD55 é uma importante porta de entrada também para o Plasmodium falciparum, né? Ele tem vários mecanismos de entrada nas hemácias. O CD55 seria uma delas. E demonstrou-se que as hemácias com fenótipo nulo não foram invadidas pelo Plasmodium. E está relacionado a desordens gastrointestinais, como a enteropatia por perda de proteínas, angioma capilar e síndrome Shepard. Hemácias de indivíduos com hemoglobinúria paroxística noturna são deficientes de DAF. 5 de 6 indivíduos com fenótipo INAB têm desordens intestinais.
aqui algumas referências que eu utilizei para a construção dessa aula. E seria isso. Obrigada. Carol, excelente revisão. Realmente é um sistema que a gente não se depara tanto, né, na prática clínica, então é importante a gente saber que existem umas coisas diferentes, né, do habitual. E eu acho que a gente só ouve um pouquinho mais falar quando a gente fala de hemoglobinúria peroxística noturna, né, pela perda do GPI, pela perda de expressão de alguns antígenos eritrocitários. E aí vamos perder, como você mostrou ao longo da aula, os antígenos os antissistema Cromer. Eu não tenho nenhuma experiência com Cromer. Não sei se um dia eu quero ter, porque esse negócio aqui tá meio feio, né, Carol? Arranja conseguir fazer o diagnóstico, conseguir depois algum doador. Mas eu queria saber se alguém tem alguma experiência, alguém que está aqui na aula hoje. E aí a gente vê esses casinhos, né, Carol? Esse caso começou em 2002, que foi finalizado em 2016, o tanto que o povo é persistente, 2018, né? O tanto que o pessoal da Imunemata é persistente para chegar a um diagnóstico. Então, a gente não pode parar no meio do caminho, né? E existem laboratórios de referência que conseguem ter mais recursos para poder fazer esses diagnósticos hoje, né? Então, a gente sabe que o laboratório francês, né, o laboratório britânico, a gente tem muita referência e eles recebem amostras do mundo inteiro para tentar identificar. E parece que está tendo uma corrida aí no mundo para que descubram antígenos novos, né, para que tenham até a identificação de novos sistemas nesses grandes laboratórios de referência. Everaldo, Davi, que sempre participam, tem alguma coisa que vocês já viram na vida desses Cromers? Bom dia, pessoal. Parabéns, Carol, pela revisão, pela aula. Assim, a gente não tem nenhuma experiência ali, mas tem um caso no Rio Grande do Sul, só que eu não sei, né, falar em detalhes, mas de um anti-Cromer que aconteceu faz 1 ou 2 anos atrás, contra alta frequência, mas eu não sei os detalhes. Eu acho que não tem ninguém, né, de lá, eu estava tentando ver na lista. Realmente eu não sei quem é do Rio Grande do Sul para ajudar nessa pesquisa aí. Davi? Bom dia a todos. Bom dia, Carol. Parabéns pela aula. Confesso, doutora e Carol, que, olha, Everaldo, que eu não tenho experiência nenhuma com Cromer. E pelo que a Carol apresentou, eu acredito que a gente se deparando com uma rotina com Cromer deve ser realmente uma rotina muito um caso muito desafiador, né? Porque tem muitas questões a ser avaliadas. Um caso que a gente, pegando um caso de alta frequência, a gente vai abrir um leque de instrumentos, mas talvez assim, o mais interessante, que eu vi que a Carol colocou, são as características dos anticorpos, que a gente sempre tem que estar envolvido, estudando a respeito disso, e tem muita resolução por molecular, né? Não é todo lugar que vai fazer, acho que é mais centro de referência mesmo. Mas eu confesso que eu nunca tive experiência nenhuma com Cromer, não. Mais alguém que está aí na plateia nos ouvindo? Algum comentário? Algum caso estranho que chegou por aí? Acho que para elucidar esses casos tem que ter em mãos as enzimas, né? Sem isso não consegue nem começar. É um bom começo, né, Carol? É um bom começo. E aí eu só queria lembrar um pontinho que você falou da aula, que é a questão de a gente conseguir inibir os anticorpos sistema Cromer com plasma. Então, não é só o Kid Rogers que é inibido com plasma, né? A gente não pode esquecer disso, né? Então, eu acho que vale a pena reforçar. A gente lembra dele, mas tem outros, né? Sim. Começar pelo mais simples, né? Uhum. Então, tá bom. Meu povo, então, Carol, muito obrigada, viu? Foi excelente, aprendi muita coisa sobre o Cromer, confesso que eu não sabia praticamente nada, além de ser ligada à GPI. E semana que vem a gente volta com o Davi, né, Davi? Qual é o seu tema mesmo? Nós vamos falar um pouquinho do sistema CANUPS,
semana que vem. Maravilha. Então, NOPS para todos. Gente, obrigada, boa semana a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.